Prevaleceu no sentido de que 60 dias para que o governo junte a documentação. E na sessão desta quarta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou o pedido de intervenção no Distrito Federal. A decisão foi por maioria dos ministros. O pedido de intervenção feito pelo Ministério Público foi entregue em fevereiro, logo após as investigações da Polícia Federal que apontaram irregularidades no governo do DF, como fraudes em licitações, desvio de recursos públicos e formação de quadrilha. O esquema de corrupção seria liderado pelo então governador José Roberto Arruda e contado com a participação de deputados distritais. O escândalo resultou numa crise que levou a Procuradoria-Geral da República a pedir providências. A nação não terá esquecido, e não deverá esquecer jamais, cenas em que uma deputada distrital arruma com alguma dificuldade, pelo volume, a propina recebida em sua bolsa. O presidente da Casa Legislativa esconde o dinheiro em suas meias. Outro parlamentar tenta acomodar em suas calças a propina. E outros protagonistas do abjeto espetáculo rezam, agradecendo aos céus a chance de participarem do saque aos cofres públicos. O procurador-geral do DF disse não haver mais necessidade de intervenção. Para ele, a situação mudou de fevereiro para cá. José Roberto Arruda foi cassado. Deputados citados no suposto esquema de corrupção renunciaram e foram substituídos por suplentes. E há 2 meses, houve eleição indireta para a escolha de um governador tampão. Brasília segue em perfeito estado de normalidade, que pode ser constatado por qualquer cidadão, contemplada pela regularidade na prestação do serviço, que não sofreram interrupção, perda de qualidade nas sucessivas gestões. Nenhum fato reforçava tanto a necessidade da intervenção quanto a eleição indireta do novo governador do Distrito Federal. A intervenção foi rejeitada por ampla maioria, 7 votos a 1. Apenas o ministro Aires Brito concluiu que o suposto esquema de corrupção continua. E acho que o Distrito Federal padece de leucemia ética, democrática e cívica, pelas suas cúpulas no âmbito do Legislativo e no âmbito do Executivo. Para mim, o caso é de hecatombe institucional. Os demais lembraram que a intervenção só deve ser adotada em situações excepcionais, o que não seria o caso do Distrito Federal, afirmaram os ministros. Eles lembraram que nos últimos meses, o Legislativo e o Executivo adotaram medidas que mudaram o cenário político. A Comissão de Ética decidiu pela instauração de processos para apurar infrações ao decoro parlamentar praticados por 5 deputados distritais investigados na Operação Caixa de Pandora. O atual governador, além de promover a substituição dos titulares das pastas de governo, planejamento, orçamento e gestão, por servidores públicos de carreira do governo do Distrito Federal, adotando o critério da formação técnica, editou decretos que determinaram, dentre outras providências, realização de auditoria em todos os contratos celebrados pela administração pública do Distrito Federal. O Brasil não estará melhor se este colegiado, com a responsabilidade que tem em termos institucionais, e a intervenção não é um ato político, é um ato político, institucional, técnico, né? Não estará melhor a partir simplesmente do implemento dessa medida extrema. Renata, e como é que ficou o voto, a posição do ministro Aires Brito, já que ele foi o único voto divergente? Além do que a gente viu aí na matéria, ele falando que a Brasília ainda está sofrendo com essa violação, ele também disse em seu voto que o Brasil é uma república federativa e não uma federação republicana. Então, para ele, o princípio republicano continua sendo violado, à medida em que o princípio republicano é o que a gente tem da coisa pública, que para ele continua sendo violado, que é mais importante do que o princípio federativo, que seria
a autonomia dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Agora, apesar de indeferida, esse pedido rendeu algum benefício para a sociedade? Rendeu. Os ministros, em seus votos, eles enalteceram a atitude do Procurador-Geral da República, no sentido de que a postura do Procurador-Geral da República de ter pressionado no sentido dessa intervenção fez com que a gente tivesse uma modificação no quadro. Talvez, se ele não tivesse pressionado, se ele não tivesse entrado com esse pedido de intervenção, talvez o esquema não tivesse não tivesse parado. Como o que foi que aconteceu, que após esse pedido de intervenção, a gente teve algumas mudanças no quadro. Renata, o que mais pesou para ser indeferido esse pedido? Justamente essa mudança que eu acabei de falar, essa mudança de quadro, que a gente teve um novo governador, a gente teve o governador renunciou, a gente teve um novo governador, a gente teve também a renúncia do presidente da Câmara, a gente teve já agora, bem recente, a cassação da deputada que foi pego com dinheiro público. A gente teve também a auditoria nas licitações. Então, várias medidas foram tomadas que, no voto dos ministros, pesou para o entendimento de que não seria mais necessário, nesse momento, a intervenção. Renata, agora nesse